pessoal, estamos começando o programa O Canal da Fé na TV. Já quero agradecer você pela sua audiência, você que está nos assistindo a partir de agora, essa programação maravilhosa. Olha, você que é pastor e está nos assistindo, gostaria de ter um programa no Canal da Fé, você vai encontrar aqui, olha, é só você ligar, tá aí o nosso site, e também você entrar em contato com a gente aqui, você vai ter o seu programa no Canal da Fé. Você que é levita, esse sonho seu, tá bom? Bom, gente, olha, hoje o nosso programa, nós temos aqui, vamos bater um papo bem bacana com esse pastor, que é um pastor muito conhecido aqui na região de Osasco, o pastor Marcos Arruda, que já está aqui do meu lado e eu já quero cumprimentá-lo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, um prazer estar aqui pela primeira vez no programa da Fé. Rapaz, que bom, viu? Para nós é uma honra muito grande, pastor, receber o senhor e o pastor da Igreja Assembleia de Deus do Madureira. Né? Isso. E tem uma história, uma bagagem aí muito grande. Pastor foi vereador na cidade aqui de Osasco. Me conta um pouco, pastor, da tua história, assim, como pastor e como vereador. Eu nasci crente. Quando eu nasci, eu não chorei, eu dei glória. Fui nascendo, dando aleluia, aceitei Jesus já quando nasci. Fui para a igreja a vida toda, cresci na igreja. Eu sempre fui da Assembleia de Deus do Belém. Fui batizado dia 29 de dezembro de 1979. Tempo, hein? Pelo pastor José Wellington Bezerra. Foi ele que me batizou, inclusive. E até os 17 anos eu fiquei na Assembleia de Deus do Belém, congregava lá no Padroeira. Congreguei no Cipava primeiro, na Assembleia de Deus do Cipava ali, depois fui lá para o Padroeira. Quando a Marli, que é minha esposa, foi cantar lá na minha igreja, porque o carnaval passava aqui na João Batista, aqui atrás da televisão, inclusive nossa aqui. E aí não podia ter culto de domingo, porque o carnaval passava em frente da igreja. Daí a Marli foi cantar com um grupo de jovens lá no Padroeira. Foi quando eu a conheci. Ela tinha 15 anos e eu 17. Daí eu olhei para ela olhou para mim e tal. E daí eu vim congregar junto com ela, aqui, em Madureira. No Madureira. E aí depois de 4 anos nós casamos. Ela tinha 19 e eu 21. Nós nos casamos. E aí depois de 2 anos de casados nós fomos congregar com o pastor Alfredo Tiesi, na Igreja Cristo Liberta, onde eu fiquei 8 anos. Lá na Igreja Cristo Liberta, onde o pastor Tiesi me incentivou a fazer engenharia, eu fiz engenharia e ele me incentivou a ser candidato a vereador, porque eu era diretor junto com ele de uma casa que cuidava de meninos de rua. Nós tínhamos uma casa de recuperação de drogados e depois nós tivemos uma casa de meninos de rua. E os vereadores de Osasco, além de não ajudar, ainda nos atrapalhavam. Sempre assim, né? Foi quando falou, por que um de nós não sai candidato? Daí eu vim ser candidato, em 2000 eu tive a bênção dos irmãos votarem em mim e ganhei a eleição. E um negócio interessante... Isso que ano, pastor? Desculpa. Isso foi em 2000. Em 2000. 2000 eu ganhei a eleição e dia 1º de janeiro de 2001 eu assumi. E uma das primeiras coisas que eu fui fazer é tirar o carnaval aqui da João Batista. Enfrentou uma pedreira? Uma pedreira grande, porque tem aí uma meia dúzia de gente que gosta do carnaval e vivia da verba do carnaval. Que eu, inclusive, dentro dos 21 vereadores, eu fui o único vereador que fui contra a verba de gabinete, a verba que o pessoal dava da prefeitura dava para o carnaval. Uma barreira tremenda. Até os crentes ficaram bravos comigo lá. Mesmo? Porque tinha uns crentes que são crentes, mas vão para o carnaval. Agora, para falar, pastor, já que o senhor entrou nesse assunto de crente que vai para o carnaval, nós estamos vivendo aí uma era dessa juventude aí que pela bagagem que o senhor tem de pastorado e tal, e sabe que a história da Assembleia de Deus aqui no Brasil, e conhece muito bem como é que funciona o ritmo de um louvor, de adoração. O que o senhor acha desse movimento que está vindo aí de balada gospel, de não sei o quê, um monte de coisa errada? Olha, Deus usa as multiformas de possibilidades para alcançar a gente. E aí, o que eu digo? Nosso costume na Assembleia de Deus era tocar com aquelas bandas,
aquelas bandas Tubão, já toquei aquele. marciais. Eu, inclusive, toquei tuba. Eu sou músico. Sou músico, aprendi. Eu não sou músico. Aprendi Leobona, dó, tinha aquele negócio todo. Tocava aquele sousafone que botava nas costas assim. Então a gente saía marchando, cantando por aí nas ruas e avenidas, nos cultos ao ar livre. Mas os tempos são os outros. Se você fizer esse negócio hoje na rua, os caras vão. Não vai dar ibope. Hoje tem a mídia, tem os negócios eletrônicos. E aí a indústria do entretenimento meio que vai entrando na igreja também e trazendo todos os ritmos de música que. Os ritmos de música antigamente eram só aquelas músicas mais tranquilas, chamadas músicas sacras. Mas eu costumo dizer o seguinte, que não existe negócio de música sacra e música mundana. Existe música boa e música ruim. Tem muita música sacra ruim, que não dá para ouvir, você fala, meu Deus do céu, isso é lixo. Como tem muita música dita mundana, que são músicas boas, que daria para tocar na igreja sem nenhuma dificuldade, dá para tocar nos casamentos sem nenhuma dificuldade, como também tem muito lixo também nas músicas mundanas. Quer dizer, ditas mundanas, né? Porque no meu conceito tem música boa e música ruim. Agora, pastor, o senhor é engenheiro? Sou engenheiro. Mas atua como engenheiro ou só está com a... se formou? O meu curso de engenheiro é um negócio interessante, porque quem pagou meu curso de engenharia foi Jesus, que eu não tinha dinheiro para fazer engenharia e Deus mandou um empresário para pagar a minha escola. Não foi o Josias não, né? Não foi o Josias não. Inclusive o meu pastor era o pastor Josias Batista. Tá vendo? Antigo pastor Josias Batista, finado pastor, e que nos ensinou a pedir a Jesus tudo aquilo que a gente tinha necessidade. E uma das necessidades que eu tinha era fazer engenharia. E Deus mandou o empresário e pagou a minha escola. Hoje eu sou engenheiro mecânico de produção, que tem a função maior de produzir bastante com o mínimo de recursos. Então essa é a função de engenharia, e eu sou engenheiro, atuo como engenheiro, sou consultor na área de engenharia, na área de produção e produtividade. Na área de implantação de sistema ISO 9000, que inclusive ajudei a implantar. Sistema ISO 9000 foi implantado na Câmara no momento que eu era vereador. Muito bacana. Agora, pastor, na época que o senhor atuou como vereador, qual o projeto do pastor Marcos Arruda? Teve alguns projetos bastante interessantes. Dentre um deles projetos, era a implantação, que nós ajudamos a implantar em Osasco, que foi uma ideia minha que eu trouxe para o prefeito de então, que era trazer o projeto de xadrez nas escolas. Xadrez. Que hoje não tem mais. Busca inteligência. Que era para buscar inteligência, buscar planejamento, buscar estratégia. Porque o menino, a criança que aprende as estratégias do xadrez, que aprende a planejar, aprende a pensar, quer dizer, era toda essa fundamentação que tinha de trazer. Então nós ajudamos, esse foi um dos projetos que nós ajudamos a implantar na cidade de Osasco. Boa, isso aí que o senhor falou, pastor, nós temos acompanhado algumas salas de aulas aí, e nós temos visto o seguinte, hoje a juventude não tem interesse de ir para uma sala de aula. Qual o motivo? Nós temos visto, isso aí que o senhor falou, seria um motivo para que a criança tenha o desejo de ir estudar, o prazer de estudar, porque o camarada chega, vai lá, senta, está lá uma lousa, só vai o professor escrevendo, e mais nada. Então, existe a falta de interesse na parte da juventude hoje, o adolescente, para poder entrar dentro de uma escola e sair e aprender alguma coisa, porque na verdade entra e acaba não aprendendo. Isso aí é uma ideia muito boa. E foi aprovado, gente? Foi aprovada, foi implantada na gestão de 2000 a 2004, foi implantada, depois ao longo do tempo foi se perdendo. Mas isso aí não tem como reaver, entrar os vereadores, fazer com que retorne para... Não só isso, esse é um dos projetos que poderia ter, porque hoje, por exemplo, nós estamos na era ainda, a desmotivação dos alunos em ir para a escola, primeiro porque a má formação dos professores. Pega professor, quem que é professor hoje? Professor é quem não consegue ser outra coisa, então vai ser professor. Então os salários são ruins. Se os salários são ruins, você não atrai os melhores. Quer dizer, daí chega, nós estamos numa era de tecnologia, onde toda molecada hoje já sabe, já tem telefone, já tem internet. Daí chega na sala de aula, o professor está com giz.
Justamente. Quer dizer, a interação, os recursos didáticos que existem hoje para o professor são muito limitados. E aí também com a forma, com o sistema econômico hoje, que a criança vai para a escola e o incentivo que ela tem para o aprendizado é muito pequeno. Muitas vezes, inclusive nos bairros mais da periferia, a pessoa de sucesso que tem na periferia, normalmente é o traficante, normalmente é o sujeito da ilegalidade. E esse elemento da ilegalidade é que é o grande incentivo e impulsionador, é a referência da criançada. É verdade. O senhor sabe que São Paulo, por ser uma cidade grande, não existe projetos como esse tipo de projetos, são projetos sociais que deveria ter dentro das escolas, né, para que as crianças houvesse mesmo o interesse delas estarem ali. Inclusive existe hoje, pela o MEC, o projeto Mais Educação. O que acontece? O Mais Educação, que é o voluntário, o professor que vai lá como voluntário, mas monta toda aquela estrutura, mas daqui a pouco para no meio do caminho. As criançadas ficam sem interesse algum. Por quê? Porque o professor, que é o voluntário, não tem uma verba, uma ajuda financeira para estar ali ajudando, dando aula para essas crianças, acaba parando e pronto, acabou e fica por isso mesmo. Por exemplo, uma coisa que é um projeto que nós ajudamos a implantar também quando eu vereador, foi o projeto da escola aberta. Porque a escola é da população. Sim. A escola não é de um governo ou de outro, não é de um partido ou de outro. A escola é da população. E se a população sentir que aquele patrimônio é dela, ela mesma cuida. Sim, claro. Então, a ideia era abrir o espaço de final de semana. Por exemplo, houve um tempo houve em São Paulo isso. Aqui em Osasco, inclusive, que hoje não está existindo mais. Por exemplo, nós temos dificuldade hoje da criançada jogar e praticar esporte. E nós temos quadras de esporte praticamente em todas as escolas. Por que não abrir nos finais de semana para a comunidade? Sim. E aí, simplesmente fornecer bola, simplesmente fornecer rede, fornecer o mínimo de infraestrutura. Quer dizer, para a população estar naquele espaço. Mas, enfim, vai se perdendo ao longo do tempo. Bom, pessoal, nós estamos batendo papo com o pastor Marcos Arruda aqui. O assunto aqui é diverso, viu? Nós entramos, assim, na parte de religião, política, e o assunto está tão gostoso que a gente vai aqui batendo aquele papo. Não se preocupe não, que a nossa programação está aí entrando dentro do teu lar. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque esse pastor aqui, ó, camarada, tem muito assunto ainda aí para a gente bater aquele papo bem bacana. Bom, pastor, na Assembleia de Deus, o senhor congrega aqui na cidade de Osasco mesmo? Congrego aqui na cidade de Osasco com o pastor Márcio Verguiniano, que está nos assistindo, inclusive. Um abraço, meu pastor presidente, Deus abençoe. Sou lá ligado à Conamad, com o pastor Samuel Ferreira. Deus abençoe, que está nos assistindo agora também. Um abraço, meu pastor, Deus abençoe. Tá aí. Bom, pastor, nós vamos só um minutinho só. Eu quero aqui convidar você que é pastor, você que é levita, você que tem um grupo de louvor e tá aí, gravou aquele CD teu e está guardando o teu CD. Não adianta você ter uma boa produção, você ser um bom cantor, mas você não tem onde divulgar. Então aqui no Canal da Fé, você pode estar divulgando o seu trabalho, tá bom? Então você vai ter um espaço para você divulgar o teu evento. Você que é um pastor, quer ter um programa também aqui no Canal da Fé, o espaço aí está aberto para você, tá bom? É isso aí. É só você entrar em contato, tá aqui o nosso site, você entra em contato com o nosso pessoal, a direção da TV, eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Pastor, não sei se o senhor percebeu, 20 minutos... voou. Já passaram os 20 minutos? Eu acredito que sim. Não brinca. Nós vamos... Pastor, eu gostaria aí que o senhor deixasse aí as suas considerações finais, um telefone para contato, para que alguém pudesse entrar em contato com o senhor. E só uma pergunta que eu vou fazer. E as próximas eleições, tem o Marcos Arruda, né?
Eu diria o seguinte, eu diria que a minha vida está nas mãos de Deus. Você que está nos assistindo agora, assistindo o programa aqui, Canal da Fé, saiba que Jesus é o único caminho, razão da nossa fé. Ele veio a esse mundo como presente de Deus para nos salvar e para nos dar uma direção. Sem Ele não há vida, não há graça, sem Ele a vida não há alegria. Jesus, a alegria dos homens. Eu diria o seguinte, minha vida está nas mãos deles. E eu estou à disposição deles. Se Ele quiser que eu seja candidato a vereador, a prefeito, a presidente da República, eu me coloco à disposição dele. Não só me coloco à disposição, como estou me preparando para. Estou fazendo a minha 5ª universidade para estar preparado para o serviço de Deus. E a gente serve a Deus servindo ao próximo. Pastor, que Deus abençoe o senhor. Amém. Muito obrigado por o senhor ter atendido o nosso convite, né? Estar aqui com a gente. E vai ter mais vezes aí, nós iremos convidar o pastor para estar aqui batendo papo novamente. Será uma alegria, Deus abençoe. Tá bom? Tá aí, pessoal, nós vamos para um intervalo. Você está assistindo aqui o programa O Canal da Fé. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, olha, com uma atração muito bacana. Você não pode perder, hein? Porque vai ter louvores, né? Tem uma pessoa que chegou do Japão aí, daqui a pouquinho vai estar com você. Te aguardo.